Olá, tudo bem? Olá, boa tarde. E aí, povo? Tudo certo? Vocês estão me ouvindo direitinho? Me deem um feedback aí, por favor. O áudio tá legal? Tá dando pra ouvir bacana? Oi, tudo bem, Nayama? Como é que você tá, querida? Saudade. Espero que esteja cuidando da sua voz. Pedro! Quanta gente querida! Boa tarde, queridos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Gostando de vê-lo? Legal, muito bom. Pedrão, hoje a gente vai receber aqui a Marcela Rica. Muito maravilhosa. Legal, o som tá bom, né? Que ótimo, muito bem. Nós estamos em isolamento social, né, pessoal? O negócio tá sério. A ideia é muito importante que a gente siga e que a gente prossiga em isolamento social, viu? Sou uma profissional de saúde, para quem não me conhece, né, para quem está entrando agora. Meu nome é Luciana Oliveira, eu sou fonoaudióloga especialista em voz. Opa, Marcela Rica já pintou na área aí. Sou fonoaudióloga especialista em voz e eu tenho muito prazer em trabalhar nessa área, né? Era o meu grande sonho trabalhar na área de voz. Marília Zangrande presente. Queridos, adoro que vocês estejam aqui, viu? Pessoal também fã da Marcela Rica, o fã-clube, vários fã-clubes aí aparecendo. Muito obrigada pela presença. Então, como eu estava dizendo, eu sou uma profissional de saúde, então eu gostaria de reafirmar a importância do isolamento social, né? É muito importante a gente ficar ligado nas diretrizes, né, da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde. E nós aqui da Lume, a gente está completamente alinhado ao que por hora nos recomenda a Organização Mundial de Saúde, que é pelo isolamento social, tá bom? Então, deixa eu explicar para vocês o que é a Lume. A Lume é uma empresa que acabou de nascer, e organizada por mim, né, dirigida por mim, e a Lume é um polo de criação, né? A ideia é que a Lume seja um lugar, que seja um encontro de pessoas, de professores que queiram estudar sobre voz, se debruçar sobre esse assunto, achando as melhores soluções para os nossos alunos e pacientes, né? Então a Lume hoje conta, eu estou na direção, né, como fonoaudióloga, eu atendo na Lume tanto a área de voz falada, cantada, a reabilitação vocal, enfim, uma série de coisas. Preparação vocal, aliás, sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje na live com a Marcela, daqui a pouquinho eu vou estar chamando ela, e também a gente tem muito esse olhar para a área da saúde, né? Então a Lume é um polo de criação artística e de saúde também, porque isso não se separa, né? Não se separa voz de corpo, não se separa técnica vocal de saúde vocal, né? Então eu venho contando com a Flávia Alves, que ela é fisioterapeuta especialista em DTM e também fisioterapia respiratória. Nós temos como parceiro o Dr. Bruno Niedermayer, que é um otorrino laringologista muito importante nessa área de atendimento a cantores e atores e profissionais da voz. E nós temos também todos os nossos professores de canto e de dublagem. Então nós temos o Jardel Maia, a Cíntia Graton, Ilessi, tá? Nós temos o Flávio Melo, enfim, nós temos uma série de professores que para dar aula de canto lírico, popular, teatro musical, música popular brasileira. Então, assim, sejam sempre bem-vindos na Lume. Curtam a nossa fanpage, o nosso Instagram também, que é @lumevoz. A gente vai ficar muito feliz com essa chegada de vocês aí. E a gente, desde a Semana da Voz, que foi a semana do dia 16 de abril, a gente vem vamos dizer assim, se organizando para fazer uma live. A gente começou fazendo lives semanais, diárias. Na Semana da Voz a gente fez uma live todo dia. Agora a gente está fazendo lives semanais com pessoas que de certa forma
trabalharam comigo, trabalharam com algum dos nossos professores e hoje eu tenho prazer imenso, mais que prazer mais que prazeroso, que rufem os tambores de chamar essa querida, essa maravilhosa, essa pessoa incrível que é Ei, e aí? Marcela Rica! Tudo bom, E Lu? aí, minha E querida, como é que você aí? tá? Tô aqui de quarentena. De quarentena, pelo Estamos amor de aqui em Deus. casa, Por trabalhando, favor. tocando a vida, cuidando dessa voz na medida do possível. Muito bom. Maravilhoso. Gente, eu quero falar um negócio para vocês. A Marcela é uma pessoa tão querida, gente, que você fica assim, essa pessoa é legal mesmo? Ela é legal mesmo ou ela está Para, você que é. representando? Porque Para. assim, Marcela, você sabe do que eu estou dizendo. Vocês, depois quando coloca muito holofote assim sobre vocês, eu não sei se é a luz, não sei se é o excesso de luz, eu não sei o que que é, mas mexe um pouquinho do cérebro às vezes. E a pessoa vai ficando besta, a pessoa vai ficando metida Tem uma besta. galera aí. Não tem uma galeria que acho Mas que frita, não sei se é a fumaça do é que show. eu trabalho muito atrás dessa luz também, né? Aí eu acho que não tem nem esse tempo Aí faz um chiaro de deixar escuro. tudo isso acontecer. Não, tá doido, tá doido. Então, Eu não gente, tenho eu quero essa. dizer de Acho que eu não tenho nem verdade, autoestima tá? pra isso, pra ser besta. Nem que eu quisesse ser besta, acho que eu não tenho tanta autoestima assim. Não é puxação de saco, não, gente, é verdade. A Marcela é uma pessoa de uma humildade, de uma simplicidade. E não tem como a gente fazer um trabalho sério de voz se o paciente não abre o coração, se o paciente não se põe disponível, né? Então é isso. Eu acho que o meu trabalho com a Marcela deu muito certo, porque ela é essa querida, essa pessoa. Então, Marcela, muito obrigada pela presença. Seja bem-vinda nessa Obrigada nossa a live você, Lu, Lume. imagina. Tá Olha bom? aí, tá vendo? Estou Tá super orgulhosa vendo? da Lumi. Né? Quando eu conheci a Lu, a gente começou a trabalhar, a Lumi não existia ainda. E eu fico sempre muito Verdade. feliz de ver profissionais que eu admiro crescendo, empreendendo e arrasando. Entendeu? A Lu é um mulherão da porra, incrível, sabe? Tá aí levando, no meio dessa loucura toda que a gente tá vivendo, tá aí levantando um negócio e reunindo pessoas e fazendo o que ela acredita para crescer dentro de um mercado que ela já é imensa já, com a idade que tem. Né? São 15 anos, você me Maravilhoso. falou, né? Que você é fundo. Aquela que daqui a pouco eu que tô aqui te É. fazendo. Eu que tô aqui Olha fazendo isso. perguntas. Pois é, eu tô vendo que você tá Vou subir fugindo. a Eu tô vendo live, que você tá aquela. fugindo. Eu tô Tá ligada, eu tô vendo? Eu tô ligada. fugindo. Vem cá, minha querida. Vamos começar do começo? Eu sei que muitos dos seus fãs Vamos. já devem saber, né, essas histórias, mas é sempre muito curioso. Eu gosto muito de saber a trajetória das pessoas, né? E me fala um pouquinho, Marcela, como é que surgiu a arte na sua vida? A questão, o que veio primeiro? O teatro, a música? Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente da sua Teatro. trajetória. Não, eu vou falar, ia ser muito doido, porque a voz sempre foi a minha maior questão. Desde o dia um, assim, desde um primeiro momento, um primeiro trabalho, sempre foi. E foram anos numa busca de tentar entender como resolver, ou como cuidar, ou como fazer, como não ficar refém, né? Porque às vezes, para quem não tem problema vocal, nem pensa, né? É uma consequência. Tipo, você tô falando, gente, tô só falando, não é uma dificuldade, tá aqui, tá Sim, acontecendo. Mas para quem tem, você fica completamente refém mesmo. E quem precisa da voz para trabalhar, é uma sensação de impotência, de tipo, cara, preciso que funcione, preciso ter, preciso usar e não consigo, né? Então foi sempre uma busca muito constante, assim, para mim, em todos os trabalhos. Eu comecei a fazer tablado com 11 anos e, e aí, enfim, na verdade, fui assistir uma aula da Lorena Comparato, que é filha da Leila Mendes, que é fono também. sim. Aham, E maravilhosa. aí fui assistir uma aula, eu tava na casa dela, que a gente morava no mesmo prédio, morou a vida toda, assim, desde pequenininha. E ela tem aula de teatro, vamos comigo, fui. Tinha 10 anos. E aí cheguei no tablado, aquele palco, aquela coisa, né, encantadora, aquela energia Nossa. incrível, Ali já aquelas era. crianças Quando criando você cena, entrou ali, puxando objeto. Marcela. Não, pirei. Aquele baú do tablado, aí puxa adereço, aí a galera começa a se fantasiar e a criar cena. Eu falava, gente, isso existe? Peraí, como é que eu não tinha me Incrível. contado isso antes, né?
Aí eu pedi, cheguei em casa, falei, mãe, eu quero fazer, por favor, quero fazer. Aí, eu nem tinha idade, porque só podia, acho que a partir dos 11, mas tava quase fazendo 11, aí deixaram eu entrar e comecei a fazer. Ia sempre com a Lorena, enfim, continuei fazendo as aulas. Aí eu fiz, acabou que nessa brincadeira eu fiz 11 anos de tablado. Eu nunca mais Gente, saí, eu olha a fiquei, sou importância super disso na sua tabladiana. formação. Olha como Eu é que foi fiz 11 anos, importante 10, uns isso. 10 anos de tablado, assim. Eu saí do tablado com uns 19 anos, por aí. Fiquei uns 9 anos lá. Que E eu incrível. apaixonada. Aquela coisa que tem uma aula uma vez por semana e você fica indo na aula dos outros, fica. Daqui a pouco eu já tava. Trabalhava na cantina, já ficava ali com a galera, não queria mais sair dali. E aí, com 12, 13, começaram a me chamar para uns testes, tipo, a galera ia lá, né, produtor de elenco, aí assistia a gente na aula ou assistia peça de final de ano, e aí começava a convidar para fazer algumas coisas. Aí um dia a Marcela Modi, uma produtora que eu amo, inclusive muito, foi lá, assistiu uma aula e me chamou para fazer um teste pro Fantástico, para um quadro. E aí me convidaram Ah, para fazer o quadro. E olha aí que começou o legal. meu problema. De cara já. Porque aí eu já tinha 12, Aí 13 começou o anos. problema? Como assim, gente? Não, assim, no sentido de começar a me preocupar, a entender que existia, né, que a gente precisa pensar em toda a comunicação. Imagina, se eu já falo muito e rápido com 28, imagina com 13. Eu achava que respirar era algo que não havia necessidade, entendeu? Eu não precisava. Perda Tinha de tempo. condições. Perda de tempo. Era uma Respirar. palavra atropelada na outra. Era uma loucura. E aí, eu com 13, eu era repórter mirim, né? Então, eu ia pra rua, entrevistar a galera, interagir. Não tinha aquele gravando, tipo, grava aí, não, falou rápido demais, volta, vamos gravar de novo. Não, volta, vamos fazer. Não tinha muito isso. Porque você tá Aham. ali com a pessoa, tem que desenvolver a entrevista, estabelece uma conexão com a equipe do que você precisa perguntar. Aí você começa a pegar aquilo e começa, né, a virar automático também, né? Mas ainda assim é tudo muito vivo, é tudo muito orgânico, não tem muito ensaio, não tem muito. Que nem teatro, né? Que eu já estava acostumada, que a gente pegava o texto, decorava, estudava, pensava na melhor forma de falar, ouvia a professora falando ali, a diretora falando: Ó, tá rápido demais, não tô conseguindo entender o que você tá falando, peraí. Quando eu era Olha que criança, a minha maior coisa. dificuldade era isso, assim, as pessoas não entendiam muito do que eu falava porque era tudo muito atropelado. Então a dicção era uma questão para mim. E Isso aí, na já época, eu tinha fui direto pra... aparecido, isso já tinha aparecido no teatro, então, na época do tablado, Marcelo. Já, Aham. já. E na TV foi quando intensificou, porque de fato eu estava exposta e eu precisava comunicar, né? As pessoas tinham que entender. Então virou uma coisa, vamos resolver, vamos procurar uma fono, vamos entender como é que a gente vai lidar com isso. Aí nesse primeiro momento eu fui correndo para tia Leila, né? Falei, opa, tô aqui, Aham. tô com um problemão, me ajuda. E Que a gente fez uma série legal. de exercícios respiratórios e, enfim, coisas para controlar essa ansiedade, esse tempo, né, da palavra e de respirar e tudo. Mas até então, eu não tinha nenhuma noção, assim, ainda de otorrino, de fazer, né, realmente um exame para entender qual era a saúde da minha corda vocal. Eu não tinha um problema de rouquidão. Minha maior Aham. questão era realmente prestar atenção nessa dicção e, né, comunicar melhor. E aí eu Uhum. fiz esses exercícios, fiquei um tempo ali, melhorei, mas é sempre algo que eu tinha que tomar conta, assim, depende daquele dia, se você está muito pilhada, se está muito animada, e pronto, já vai de novo, aí eu falava, calma, vamos voltar aqui, né, trabalho, vamos falar direito. Sempre foi algo recorrente, assim. Até hoje, Aham. eu, às vezes, quando quero explicar uma coisa que é muito genial na minha cabeça, ou que é muito, parece ser muito, né? Nossa, tive uma ideia. Acabou. Respira primeiro, pensa na ideia, depois você comunica. Senão ninguém vai entender, porque é Muito uma bem. rapidez que não tem como. E aí, nesse processo, aí passou um tempo, enfim, eu fazia teatro, no teatro, isso tudo foi amadurecendo. Aí eu fiz uma peça que eu fazia muito era o Otelo, né, que eu fazia com o Diogo Vilela, eu era Desdémona, e eram atores com uma impostação linda e absurda vocal. O Diogo tem uma voz, né, mega poderosa, assim, de palco, e o Quirino, na época também, depois o Quirino Marcelo Escorel, eram só atores com aquele grave, só barítono, aquela galera, né, Shakespeare. muita força no palco.
a gente fazendo peça para, enfim, no Guarão, para 2.000 pessoas, e eu com 16 anos, naquela fase que a voz é super ali, tá mudando, tentando Nossa, entender, tá no meio da e muda fazendo vocal. não, e fazendo 2 horas de peça, às vezes 2 sessões por dia, 4 vezes por semana, chorando, morria enforcada, sufocada, aí berrava com o travesseiro na cara, e, tipo assim, loucuras para manter a voz ali. Aí, de novo, Aham. eu senti a Isso você já necessidade. tinha começado na TV, já, né? Eu já tinha feito algumas coisas, mas já tinha feito o Fantástico, né? Que eu fiquei um tempo lá contratada, já tinha feito umas participações, até porque eu conheci o Diogo fazendo uma participação no Toma Lá da Cá. Mas eu nunca tinha feito Aham. novela, nunca tinha feito algo de dramaturgia num tempo mais longo, assim. Que eu acho que é quando você Aham. pega mais realmente o dia a dia da televisão, pelo menos, né, da dramaturgia. Porque o Fantástico, eu nem ia pro Projac, eu gravava no jornalismo, era na rua e no Globo Jornalismo, né? Então eu não tinha Aham. muito essa noção de como funcionava tanto lá dentro, assim. E E aí você aí, estava contando dessa tua experiência no teatro e de lidar com esses atores tão mais experientes que você. Aliás, aproveito aqui para abrir um parênteses que os professores da Lume estão chegando aí. Já vi o Jardel, já vi o é, Flávio. Obrigada pela presença, gente. E o fã-clube enlouquecido. Eu só leio assim, ó, Marcela maravilhosa. Por que que será que eu te amo tanto? lindos, Muito muito fofinhas. lindos. Continue, querida. Aí você tava... E é curioso mesmo essa diferença de experiência, né, Marcela? De maturação Sim. da voz, porque a voz ela vai maturando Não, e eu tava começando literalmente. a sair, né? Imagina, 16 anos, tipo, 16 para 17, eu tinha uns 17 aí, tipo, a galera saindo, e social pra lá, e aí todo mundo gabaruleta e grita, aí dorme tarde, e, tipo, trabalhando. Então, assim, opa, peraí, não posso ter uma vida tão. Porque justamente quando os amigos estão saindo, eu tava fazendo teatro, né? Então não podia sair. Nossa, É olha aquela hora que você isso. tem que entender a limitação. Tipo, não E dá pra para sair sexta-noite, tendo que e fazer para 2 saúde sessões no vocal? sábado. E para saúde vocal, Marcela? Não, aí começou, né? Aí eu comecei a pedir help, batia lá no camarim do Diogo, falava, ó, tá dando ruim aqui, o que que a gente faz? Aí o Diogo, não, vamos entender, vamos fazer funcionar. Aí eu conheci o Vitor Prochet na época, que era professor do Diogo, que Ah, legal. é pai da Laura Prochet, que é uma bailarina incrível, enfim, uma família que eu sou Aham. apaixonada até hoje, que o Vitor, ele é cantor lírico do Municipal, do Corpo de Baile Aham. Municipal, e Aham. ele dava aula pro Diogo, dá aula enfim, Daniel Boaventura, uma galera. E aí ele me deu aula durante esse tempo da peça, mas também era muito distante da minha realidade, assim, da minha realidade, do que eu já tinha feito na vida. Porque era um lugar de impostação vocal e de colocação de voz que eu nunca tinha estudado. Então foi uma experiência incrível, mas eu tinha uma dificuldade, até pela idade e por não conhecer o meu aparelho vocal, de entender como colocar aquilo na fala. Porque era tudo Uhum. muito aqui, muito palato alto, tudo muito no fundo. Então eu comecei a falar no grave na vida, sabe? Eu criei uma voz para falar e que não machucava tanto. Eu achava que não machucava tanto, né? E eu não entendia essa transição, assim, como realmente fazer isso ser controlável, né? Ser usado da melhor forma cenicamente, né? No teatro. Eu só entendia que ali eu conseguia mais volume, eu conseguia mais projeção, eu tinha mais espaço, então eu conseguia comunicar melhor, as pessoas me ouviam mais e eu não ficava tão rouca. Mas eu tinha uma voz que eu não sentia que era minha, sabe? Que não era. E que talvez não fosse nem a que eu achasse ideal para aquela personagem. Eu acho que tinha que ter mais Aham. fragilidade. E é uma voz que ficou um pouco num lugar onde Legal. não. E deixa eu Perdi te um perguntar pouco uma isso. coisa. O Jardel está perguntando para a gente aqui, esse teu trabalho foi para voz falada ou foi para o canto na época? Que você falou que trabalhou com Portier, mas qual foi o objetivo? Isso, ele que te passou? Ele que Eu trabalhou? Como é que cantava. Não, na verdade, eu fazia vocalize, fazia aula de canto. canto? E Mas aí, esse lugar que você pontuou agora, que era assim que você foi falando desse jeito, isso você entendeu na aula de foi canto? eu comecei a entender. Mas aí é aquela coisa da cabeça jovem
de quem não entende o que tá aprendendo mesmo, sabe? Tipo, o Aham. Vitor tava todo certo, ele tava me ensinando como colocar a voz no canto. Eu tinha um trecho da peça em que eu cantava, então bem Legal. pequenininho, mas a gente passava essa música lá e funcionava. Mas como eu entendi que naquele lugar, na aula de canto, ele falava muito que era saudável, que né, agora a sua voz está colocada, tipo, palavras que a gente pega na aula de canto, mas se a gente não entende muito, pode Entendi. significar um universo, né? Claro, Então, mas na época você não comecei. estava trabalhando a sua voz falada, não. Na época. Não, não, não. Uhum. Mas todo mundo acreditava que pelo fato de eu estar trabalhando a voz, isso Entendi. Olha que ajudaria coisa curiosa, na gente. É minha muito voz importante. falada. É muito importante pontuar isso, Marcelo. Teve muitas coisas interessantes. Flavinha chegou aí. Muitas coisas interessantes do que você falou. Como você aprendeu no tablado? Como foi importante o teatro para você? De cara, quando você entendeu essa diferença, quando você chegou na TV. E agora você está pontuando uma coisa muito legal também, que como é importante você fazer um trabalho específico para ambos os usos da voz, né? Então, assim, se eu canto, eu faço um trabalho específico para voz cantada. Eu trabalho com professor de canto. E se eu falo, se Sim, eu preciso falar melhor, se eu preciso ter uma voz profissional, é isso que você está pontuando, né, Marcelo? sim, Comecei a me tornar uma profissional de voz. E aí não teve jeito, teve que sim. caminhar, né, Marcelina? Não, e aí eu resolvi achar que, assim, achar, né? Eu fui entendendo, bom, se isso aqui é saudável, se aqui eu sinto que a minha voz tem potência, você vai se testando, né? Pô, vou tentar usar isso aqui cenicamente, não só Falando. quando eu tô cantando, exatamente. Vou tentar usar falando também. E uma peça com, sei lá, 15 homens e 3 mulheres. E eu a única. E fora que, Uau! assim, das mulheres é a Rosa Abdala, que eu não sei se você conhece, que é uma atriz maravilhosa, que eu sou apaixonada por ela. Aham, Uma sim, das minhas sim. mestres também, que nessa época foi só incrível comigo, me deu vários livros, várias dicas. Só que a Rose tem uma voz que é fora de sério, assim, uma voz linda e um grave, assim, um grave que não existe, tipo, de tão grave. É maravilhoso. Ela no palco com aquela voz linda, mas muito grave. Então eu Aham, tinha a Rose do meu lado, que era essa referência, sim. os 15 soldados, Otelo, Iago, todo mundo com aquele vozeirão, e eu com 16 anos, tipo, peraí, vou ter que imitar essa galera. Que prova de Então eu fiquei fogo, hein, perdida. Marcela? No início da Eu fiquei carreira, meio perdida, gente. sabe? Como referência. Não, eu era muito nova. O Diogo foi muito lindo de ter acreditado em mim, de ter. Eles me davam muito suporte, me ajudavam muito, me ensinavam muito. Mas não tem jeito. Eu era muito verde, tinha vindo do tablado, fazia tipo, peça infantil, tava entendendo ali tudo, tinha feito uma peça profissional antes e caí pra fazer Aham. uma personagem que, pô, era né, um clássico, assim. Caraca. E aí foi uma experiência muito, muito Essa foi a linda, mas ao primeira mesmo tempo grande muito. Essa foi a primeira grande peça que você fez, então, né, Marcela? E A aí única peça fora do depois. tablado que eu tinha feito antes dessa foi Peter Pan, da Sura Berchevsky, que também ganhou alguns prêmios e tal, mas era tudo infantil, era uma peça infantil, era uma leve, era Aham. outra coisa. E lá a gente estava falando de. É isso, né? Eu morri em cena todo dia, era uma garga dramática, eu super jovem. Então foi uma experiência muito grande, muito incrível. Mas ao mesmo tempo tinha essa sensação um pouco do que a gente vivenciou no Popstar, sabe? De estar num lugar onde você agradece muito por estar, pelo voto de confiança, pelo convite, mas não se sente preparada. E aí é claro que isso gera uma insegurança e uma necessidade de querer se preparar fazendo, né? Tem que fazer tudo meio simultâneo e correr atrás e estudar muito grande. Você se cobra muito, porque você sabe que você. E o Diogo tinha toda essa noção, né? Ele chamou uma menina de 16 anos para fazer, então ele sabia que eu era verde e ele estava disposto a me ensinar e a estar ali me dando esse suporte. Mas é claro que você quer ser o seu melhor, Fazer o né? Então é melhor, difícil. claro. Total. E eu tinha essas referências vocais. Então foi um lugar onde pra mim foi. Eu sinto que eu descoloquei um pouco a minha voz, sabe? Eu perdi um pouco uma referência de qual Imagino. era a minha voz. Eu fiquei Posso imaginar. ouvindo, e aí eu sempre fui musical, porque sempre toquei desde de pequena, né? Toco violão desde 6 anos, toco piano, toco tudo que me dá pra tocar, eu gosto, adoro instrumento. Que legal. Então, acho que até pela melodia, pelo tom de tudo que eu ouvia, eu fui entrando um pouco nessas referências e me perdi um pouco, assim.
E aí, na sequência, eu peguei uma Sim. novela pra fazer. Me chamaram pra fazer uma novela na Globo, Cama de Gato. Eu já tinha uns 18. E eu ficava rouca o tempo inteiro. O tempo inteiro. Assim, toda semana eu tava rouca. E eu não podia fazer nada. Se eu saísse pra... Juro, assim, pra comer uma pizza e tomar Coca-Cola, mas se eu falasse três Olha. frases, eu voltava pra casa e eu tava rouca. E aí, Uhum. quando eu ficava rouca, era pior, porque eu tinha que gravar. E aí eu ia gravar, Aham. eu gravava rouca. Aí era um desespero, porque assim, você não tá no teatro que você precisa. Você fala, cara, não é possível, eu tô fazendo televisão, eu tô com uma lapela, eu posso falar baixo, não tô gritando, não tô precisando de uma voz E absurda. Eu preciso de e uma o volume voz de gravações, Marcela, era muito? Porque uma coisa que eu percebo com quem faz novela é que dependendo do papel, né, dependendo do volume de gravações, a voz cansa, acaba no meio da novela. total, total. Você tem, para quem tem problema vocal é muito, especialmente a falta de sono. Quando a pessoa tá muito, porque assim, a Vitória, por exemplo, que grava, a Vitória tem uma voz maravilhosa, tipo, dificilmente ela fica rouca. Eu nunca vi a Vitória Oh, ficar rouca cadê os assim quando ela tá corações? Cadê os doente. corações, gente, depois dessa Mas frase? mas ela grava muito, né? Ela grava muito, né? Então, assim, um volume, tipo, a última novela ela gravava três personagens e protagonista gravando três personagens, fazia três personagens na mesma novela. Então, o tempo de sono, por mais que você tenha o descanso lá de 11 horas, você vai pra casa, você dorme e você tem 30 cenas para decorar pro dia seguinte. Você não descansa essas horas. Você decora texto para poder estar Caramba, que é lá. pesado, né, Marcela? Então, E é não dá muito para fazer pesado. mais nada. Você só faz É muito novela da pesado. sua vida, não é? É, É eu bem cansativo. nessa época na Cama de Gato, eu não tinha esse volume de cena, de forma alguma. E era por isso que era meu desespero. Porque eu pensava, gente, Uhum. eu não gravo tanto assim, eu não falo tanto assim. E o que eu tô fazendo, eu não tenho voz pra fazer. Olha, Então, e pô, era minha primeira novela, então eu falava, cara, daqui a pouco eu não vou mais ser chamada pra trabalhar, porque eu não tô dando conta de algo muito básico. E assim, não era por falta de estudo, não era por falta de texto decorado, não era por falta de talento, não era por falta de nada, era por falta tá de aí. não ter. Tipo, Tá não aí tá uma vindo, outra sabe? coisa Não que eu tem. acho que a gente. Tem uma outra coisa, Marcela, que eu acho que a gente pode jogar luz sobre isso, né? Como as questões vocais interferem no nosso emocional, né? É incrível quando a gente está, inclusive, trabalhando, fazendo. Como você falou, eu não era uma irresponsável. Eu fazia aula de canto, procurei uma fono e tava e me poupava, não saía. Ainda assim, a minha voz não dava conta. Então, e como isso é desgastante, né, Marcela? Como isso vai gerando uma Não, e coisa quanto mais também você como. fica desgastado, você pensa nisso, mais parece que a sua voz não volta. Porque E como é que foi a total tem a saída ver dessa com o sinuca de emocional. bico aí, Marcela? Então, a Camila Pitanga, que eu tinha uma característica, ela viu em mim ali uma característica vocal que ela tinha semelhante, porque a Camila também é um pouco mais rouca, né? E ela é Sim, protagonista dessa aham. novela e ela me via reclamando disso e batendo cabeça com isso sempre, né? Porque as pessoas achavam que eu era uma baladeira, porque nessa época eu não era nem DJ. Eu não tinha, eu não era nada disso, tipo, sabe, eu não tinha vida noturna, nada. Eu tava realmente focada, mas eu tava sempre sem voz. As pessoas falavam, cara, não é possível. E aí a Camila falou, cara, eu tenho uma professora de canto e preparadora vocal, que era a Angela Herz, que salvou minha vida, assim, melhorou muito Que legal. minha vida e tal. Aí eu fui, fiquei um ano fazendo aula com a Ângela. Foi incrível, melhorou muito minha vida. Tipo, minha voz voltou, eu consegui. Não ficava mais rouca, consegui terminar a novela com uma saúde de voz legal. Só que o meu ponto com a Aham. Ângela é que eu não entendia ainda. Tipo assim, se eu tava indo lá e tava fazendo as aulas, minha voz estava boa. E ficava boa porque ela fazia os exercícios, sabe? Eu conseguia entender aquele lugar ali no ouvido, na aula e tal, e ficava boa. E a gente fazia para fala e fazia para canto. Assim, no final eu sempre cantava alguma coisa, mas o principal da aula era a voz falada. Só que quando eu ficava muito tempo sem ir, a voz ficava ruim de novo. Eu não conseguia entender, sabe? Uhum. Eu não tinha um conhecimento mesmo, eu não conseguia entender o processo do meu corpo ainda. Então era algo Aham. tipo, eu era meio dependente de estar constantemente ali fazendo aquela aula, assim. E, e aí E aí fiz, depois enfim, passou a disso, novela, deu tudo certo.
mantive, aí a voz melhorou, fiz Malhação Melhorou pra também nesse novela. ritmo. Melhorou a Malhação, eu me lembro de ter voltado, ter resgatado, ter ido lá nela, feito algumas aulas também, para poder. Eu fiquei com ela um tempo, assim, até ficava sem ir, mas aí pegava um trabalho e ia lá, porque entendia que estava meio estranho, então tinha que, né, recuperar esse cuidado. Foi quando eu também fui no Bruno, comecei no Bruno, que é o otorrino, né, que trabalha com a Lu também, Maravilhoso, que, maravilhoso. que eu queria entender. A própria Ângela me pediu um exame na época, para ver Marcela, como querida, estava a minha saúde o total. pessoal está pontuando aqui que isso, que eles querem te ver melhor, que agora a internet Tá, ficou. cheguei mais perto. Isso. Melhorou? Melhorou, estava dando A uma. própria Ângela, me pediu o exame, né? E aí eu fui no Bruno para poder também ver como é que tava isso, tal. Acho que eu só tinha ido no Bruno Aham, uma vez lá no comecinho, que a Leila tinha me recomendado, mas aham. ficou, enfim, tinha crescido, tudo tinha mudado. E aí eu fui no Bruno, fiz o exame, aí eu descobri que eu tinha um calo, né? Não é um calo, é tipo um. Como é que é? Fala aí, Lu, explica aí. Não, não, nada Eu tenho um disso. Pula essa nódulozinho parte. congênito, não é isso? Tem uma característica que deixa a sua voz maravilhosa. Pronto. Alguma característica congênita aí. Que, que, mas que melhorava com aula, né? Não era algo que precisava operar, que era uma questão de estar usando mal a voz mesmo. E aí foi aí que Aham. eu descobri que existia essa questão e que eu precisava trabalhar para melhorar mesmo. E aí fiz durante esse Uhum. tempo. Aí fiz malhação, sempre cuidando da voz. Também nessa época eu super vigiava para não falar muito, para cuidar, porque era bem porque aí eu gravava bastante, a gente gravava às vezes 30 cenas por dia, então tinha que estar muito concentrado naquilo. E eu comecei a fazer aula de canto também, que eu gostava de fazer, e isso acabou também me gerando uma saúde vocal e uma musculatura que me mantinha bem. Mas eu ainda não entendia. A verdade é essa. Eu pulei em vários professores de canto e eu nunca não entendi exatamente o meu aparelho vocal, assim. Onde colocar, o Uhum. porquê que eu ficava rouca, o que que era usar a voz mal, aonde de fato eu cansava a voz. Eu não entendi exatamente isso, sabe? Eu demorei muito tempo. Acho que até hoje é uma busca constante de entendimento. Mas sem dúvida nenhuma, Aham. depois do trabalho que a gente fez, mudou radicalmente, assim. Que bom, Porque querida. Fico muito eu feliz. fiz a novela, eu fiz a novela, e aí a Lei do Aham. Amor lá com a Cláudia, aí eu já tinha uns 23, e eu precisava falar. A personagem era super patricinha, emitida e tudo isso, né, a Jéssica, e ela era paulista. Então eu tive que fazer um trabalho de Aham. sotaque, na verdade, Isso é né? legal. E aí voltei Uhum. para Leila, que é a especialidade dela, sotaque, e aí a gente fez muito tempo e achei um lugar, uma voz mesmo para essa personagem com ela ali. E Aham. acho que por sorte também, não por conhecimento vocal, esse lugar da Jéssica, né, essa região que é mais aguda mesmo, mais anasalada de fala, Aham. junto com a própria mudança de sotaque, me gerou um pouco desse lugar confortável, assim. Eu não Bacana. sei por que Aham. razão, mas eu acho que é até uma questão de posição de língua e tudo. Acho que tem uma coisa do X, que a gente usa a boca do carioca, que tem uma ginga que descoloca a voz. É muito estranho, mas é Sim. verdade. Sim. Faz sentido. E eu sinto muito isso, assim. E quando eu comecei a colocar as palavras, melhorou minha dicção, melhorou tudo. Meus Que amigos me zoam ótimo. para todo sempre, porque eu virei meio paulista desde então. Meu sotaque nunca mais foi o mesmo. Eu Isso misturo tem um tudo. lado É isso, bom, tem um lado bom. eu falo misturo, mas eu falo as pessoas. A gente não sabe mais o que fala. Eu não Muito sei mais bom. de onde eu sou, eu tenho uma crise de É bom identidade, que você porque o fica no meio sotaque. termo, Marcela. Quando você fizer uma carioca, você Exatamente. vem pra cá. Quando você fizer a paulista, você vai pra lá. Desde então eu tô completamente perdida com sotaque. E aí depois veio o convite do Popstar, que aí Era virou um isso que eu ia te grande perguntar, bam, bam, Marcelita. bam, bam. Como é que foi E essa aí, questão ó, do popstar? foi a saga que a Lu teve que me aturar, gente. A Lu, olha, foi guerreira comigo. Foi guerreira.
Que loucura que foi isso. Eu cheia dos problemas vocais, toda insegura, sem saber o que que eu ia fazer. Nunca tinha cantado em público na minha vida. Ia cantar ao vivo pro Brasil inteiro, com um monte de gente que já era cantora há mais tempo do que eu tinha de vida, tipo Claudinho Lins. Muito bom. Falava, gente, o que que eu tô fazendo aqui, pelo amor de Deus? Mas ao mesmo tempo foi muito gostoso, foi uma experiência muito gostosa e que eu sou muito grata, porque, e mais do que de todas as oportunidades, pela convivência, pela exposição, pelo programa, pela trajetória, por tudo, o que eu sou mais grata foi pelo ganho vocal que eu não teria corrido atrás, eu não teria desconhecido, a gente não teria trabalhado, eu não teria investido tanto nisso, tanto tempo, tanto tudo, sabe? Eu não teria cuidado tanto, assim, levado tão a sério para mergulhar profundamente nesse assunto e me conhecer de verdade, se eu não tivesse essa necessidade tão urgente e tão assustadora ao mesmo tempo. Olha. Então, acho que esse programa foi o maior dos ganhos dele, além de todos os outros, foi isso, assim, sem dúvida nenhuma, né? Porque Que a gente se ótimo, que via 3 vezes lindo. por semana, E eu né? só tenho a te agradecer pela confiança e realmente foi um prazer, né? A sua voz é linda e poder trabalhar uma voz bonita que só tem uns pequenos desajustes é ótimo, porque a gente caminha junto, né? Você foi entendendo, a cada semana a gente tinha um desafio diferente, então o Popstar também foi muito, assim, edificante para mim também, enquanto fonoaudióloga, enquanto sou fonoaudióloga. Tá? E Marcela, sabe o que eu queria te perguntar, querida? A gente está enfocando muito no trabalho da voz, né? Uma coisa que eu falei no início da live, aliás, como o pessoal entra, sai, né? Eu quero dizer, gente, que essa live aqui é uma live Lume, né? Ou seja, é uma live que a gente está fazendo pela Lume, que é a minha empresa, que acabou de abrir, e que vocês possam se sentir à vontade, voltar mais vezes. Hoje eu estou recebendo a Marcela maravilhosa. Nos sigam no Instagram, no Facebook, é @lumevoz. E eu tenho trabalhado com a Marcela já antes da Lume surgir, mas fiz questão de convidar a Marcela aqui, porque eu acho que às vezes o fã, a pessoa que curte o trabalho do artista, ele não tem ideia de como dar trabalho, construir uma voz, né? Quando a gente fala de saúde vocal, quando a gente fala de técnica vocal, a gente fala de construção. Isso leva muito tempo, né? Então, a Marcela tinha uma voz e era uma artista naquela primeira peça que ela falou, com 16 anos. Hoje, ela já tem uma arte, uma voz e uma cabeça muito mais trabalhada, né? E isso é uma crescente, né? O artista, ele não para nunca, nunca, nunca. Quando para, tem alguma coisa ali, né? Mas, graças a Deus, Marcela tem estado numa crescente. E sabe o que eu ia te perguntar, Marcela? Foi uma coisa que eu falei no início da live. Qual é a tua relação assim com o corpo, né? Como que você também veio trabalhando, fazendo um trabalho de corpo? É mais para dança? É mais para... Como é que... Fala um pouco, porque a gente não tem como separar, né? Eu falei isso no início dela, não se separa corpo da voz. É impossível, literalmente, né? Então fala um pouco pra gente. Eu sinto muita falta, na verdade, assim, do teatro por isso, né? Faz muito tempo que eu não faço teatro. Acho que, especialmente depois que eu E travou um pouquinho. Travou um pouquinho. Vamos aguardar. Peraí, tá travada, Marcelita? Isso, pronto, agora voltou, agora voltou. botou, Repete pra então, gente, essa hora lindinha, o que tem você muita tava gente fazendo falando. live e as internets ficam loucas. E aí você tá falando do teatro, não é isso, Porque quando você Marcela? faz teatro, seu corpo está em movimento constantemente, independente se você faz aula de Maravilhoso. dança ou não, o trabalho corporal é sempre constante, né? Mas Tudo, assim, qualquer explica preparação, isso, qualquer ensaio. explica isso melhor, Marcela, para as pessoas que não fazem teatro. Por que que elas, aliás, tá Não, aí, por que que elas deveriam? Por que que é tão bacana fazer teatro?
Porque as pessoas têm uma ideia de que parece que é fácil, né, Marcela? Por exemplo, hoje em dia tem uma coisa assim, Tá. acabou a mamata para os artistas não fazem nada, eles são preguiçosos. Não, Mas assim, eu o que que inclusive faz te um digo. ator de teatro? O que que vocês trabalham lá? Fala um pouquinho sobre isso. Cara, Fantástico. é a minha maior dor, para falar a verdade, tá? Porque eu adoraria estar junto com os meus amigos que são atores de teatro hoje, porque o meu berço sempre foi esse. Fiz teatro durante muito tempo, mas há muito tempo que eu não faço teatro. E foi uma decisão de vida, assim, muito por conta do meu projeto, por conta da produtora. Porque teve um momento na minha vida, tem até alguém que escreveu isso aqui, que é a Marcela faz de tudo um pouco. E as pessoas me conhecem muito por isso, né? Porque eu sou Você é uma meio boba toda obra, multiartista. assim. Você é uma E multiartista, né, aí, Marcela? eu fui me abrindo, né? Assim, eu queria viver de arte, era algo negociável para mim. Tipo, estudei na Federal de Química, minha mãe queria que eu fizesse engenharia de sei lá o quê. E eu falei, cara, eu não vou ser feliz fazendo isso. E ela entendeu de cara também, porque desde, assim, minha mãe nunca procurou esse caminho para mim e nem eu nunca procurei. Eu pedi para fazer teatro e de lá os convites começaram a acontecer e as coisas foram fluindo, sabe? Foi tudo muito assim. Eu fiz uma peça, aí alguém me chamou para fazer um negócio no Fantástico, aí acabou o Fantástico, eu voltei pro teatro e fiquei ali Mas tranquila, fazendo minha escola. Aí vinha o produtor de maravilhoso. elenco e falava, vamos fazer uma participação numa série. Aí você faz. Aí de lá você conhece o Diogo. Aí o Diogo vai e te chama. As coisas foram acontecendo, né? Ou Então, na seja, verdade, você vai emendando um trabalho no outro, né? E sem tempo, muitas vezes, para um projeto pessoal. Mas o que eu ia dizer, sim, Marcela, explica um pouco melhor, porque, por exemplo, eu perguntei para você assim, Marcela, qual é o teu trabalho de corpo? Aí você falou assim, você foi lá para o no teatro. teatro. É, E no mas é porque é teatro se trabalha automaticamente, né? muito. Agora, Muito. explica isso. O que que é isso, o trabalho de corpo no teatro? Explica para o Não, pessoal entender isso você. melhor. Primeiro, assim, começando pelo ponto A, né, de aula. A gente não está falando nem do levantar de um espetáculo, né, de um ensaio. A gente está falando do ponto mais simples, assim, de você estar ali fazendo um grupo de improviso, ou um tablado, ou um curso de teatro, né? Muito uma galera jovem que segue a gente me pergunta muito sobre isso. Ah, um curso que você indica e tudo. E tem muita gente que fazia teatro comigo que não tinha, nem queria ser ator, que era advogado, que tinha outras pretensões na vida, na época, mas pela saúde do que aquele momento, né, proporcionava. Porque, querendo ou não, mesmo que você esteja ali para viver aquele momento, você está em contato com arte, você está exercitando o seu corpo, a sua mente, os seus sentimentos, as suas emoções. É uma terapia, você pode levar isso para diversos lugares. O teatro é a arte mais completa, né? Você está Maravilhoso. uma troca é com quem está no palco com você, a troca é com quem está te assistindo, é o momento do agora, da hora, e o seu corpo tem que estar vivo e disponível para aquele momento. Então, não existe um corpo que não, o seu corpo não pode não estar preparado. Não existe essa Maravilhoso. possibilidade, né? Então, existe um cuidado constante de qualquer ator que tenha, né, que faça teatro constantemente, de que esse corpo precisa estar disponível para qualquer personagem, né? Para se moldar para isso e para estar saudável, para poder exercitar isso cenicamente, né? A serviço dessa história da melhor forma possível. Então você tem exercício de alongamento, você faz exercício de corpo mesmo, preparação física, enfim, tudo vem a partir do corpo, né? Da coisa mais Maravilhoso. básica que a gente zoa, né? Tipo sementinha a né, de fazer sementinha até a qualquer exercício de mais entrega, enfim, né, de qualquer processo criativo. Então, qualquer metodologia, qualquer workshop que você vai fazer, se você vai achando que você não vai suar, que você vai ficar bonitinho ali sentado com o caderninho na mão, tipo, vai fazer outra coisa, porque não é sobre isso, né, o teatro como um todo, assim. É arte do fazer, Maravilhoso. né? É arte do encontro e arte do fazer. Então você está sempre fazendo. E eu acho que talvez por isso eu seja assim, de fazer, né? De estar sempre me enfiando em lugares para fazer. E eu sofro muito por isso até, mas eu precisei escolher, assim, essa coisa de é DJ, e aí faz teatro, e aí faz novela, e aí
filma, e aí faz canal do YouTube, e aí produz. Tipo, chegou uma hora que virou muita coisa. Canta, Aham, muito né? legal. Canta ali nos intervalos. Chegou uma hora que virou muita coisa e eu tive que entender que eu ia conseguir montar ali para me dedicar, para poder. Porque tempo também faz diferença, né? Quando você se dedica, você estuda uma E coisa, mas você coloca o Marcela, seu tempo ali, muda muita coisa. me fala uma coisa, quais os teus próximos projetos? O que que você está colocando à mão agora para fazer, né? Hoje mesmo você me mostrou uma gravata. Pode falar? Ah, pode! Você gostou? Gostei muito, por isso que eu estou querendo dizer. Viu? Eu quero que você fale agora o que que você está pensando, né? Como é que tem sido esse isolamento social para você? Que às vezes, artisticamente, pode ser muito produtivo, né, Marcelo? Fala um pouquinho como é que tem sido os teus dias no isolamento social. Fala um pouquinho com qual os teus planos, quais os teus planos agora para o futuro, né? Dá um spoiler aí para os teus fãs, para nós todos aí dos teus planos. Não, a gente tá aqui, né? Trancado em casa. Eu tô direto com a produtora, tocando tudo. Eu ia começar uma série como atriz, mas aí agora tá tudo pausado, então tô esperando uma nova data, que a gente só vai ter quando tudo isso melhorar. Então, por enquanto, como atriz, eu acabei uma série, né? Filhas de Eva, agora em fevereiro, comecinho de fevereiro, final de janeiro. E aí tava esperando para começar outra, mas aí teve essa pausa. Então, como atriz, eu dei esse tempo aí, né? Como muita gente. E precisei de uma loucura aí para poder levantar a produtora num plano B, né? Porque a gente grava muito. A gente está sempre na rua, tô sempre em São Paulo, a gente filma muita coisa. E nesse momento não tem como captar nada, porque, né, estamos todos evitando contato físico, enfim, respeitando o isolamento. Então, tá todo mundo em casa, de home office, mas obviamente a gente tem uma estrutura para manter, então a gente está muito focado no digital, tá? Eu cuido da gestão de alguns Instagrams, a gente, enfim, edita live, produz para uma galera, faz trabalho de marketing, planejamento, a gente está muito focado em conteúdo digital, que sempre foi nosso forte, mas sem a captação, né? Captação agora virou captação de live, a galera faz a captação em casa e manda, a gente edita, então mudou um pouco esse processo. Mas eu precisei focar Aham. na produtora para manter tudo fluindo, né? Para a gente não parar e não ter nenhuma queda da galera que, né, que tá comigo, que precisa, né, precisa continuar junto. Eu não quis de forma alguma que a gente caísse com salário, com nada que, que eu sei que todo mundo precisa nesse momento. É o pior momento para deixar qualquer pessoa na mão. Então, eu não quis de forma alguma deixar isso acontecer. Para mim era prioridade, assim, conseguir manter a empresa funcionando. Agora que a gente está Uhum. conseguindo estabelecer esse cenário novo, né, e fazer ele ser minimamente rentável para segurar a onda nessa quarentena, eu fico pensando nas possibilidades dos projetos criativos que também o fato da gente estar em casa permite, né, que a gente consiga ter esse tempo. Então, eu faço alguns vídeos com a Vi, a gente já tem algumas ideias e desenvolve a Vidança. Então, a gente tem algumas coisas também para meio que já no papel, sendo reformuladas aí para o futuro, para um futuro próximo. É, eu eu tô com um projeto de uma série também que eu estou escrevendo com uma amiga e tentando fazer todo o processo de pré-produção enquanto a gente está de quarentena, porque também é isso, né? Tem muito projeto que nunca saiu porque a gente nunca tinha tempo para sentar e escrever e Pois fazer é, pois rolar. é. É E agora a exatamente por gente isso não que eu estou pode te fazer perguntando. rolar, mas a gente. Não, agora a gente não pode fazer rolar, assim, gravar, né? Alguns dos projetos, pelo menos não da forma que a gente gostaria, né? Alguns deles. Mas a gente pode levantar tudo, né? Tudo até o ponto de gravar e esperar para ver quando a gente consegue esse ponto 2. Então acaba que a gente consegue adiantar muitas coisas também. E aí eu tô super focando nisso. Eu tava com a parte da música que eu te mandei, né? É mais Aham, um hobby, é mais uma aventura aí, porque eu sinto muito, eu amo muito música. Pra mim anda junto ali aham. com tudo isso que a gente faz, né? E mas eu nunca imagina, nunca considerei uma carreira de cantora, porque também nunca me achei boa para isso, enfim, preparada para isso, né? Acho que tem uma questão do estudo. Acho que eu respeito muito o tempo de estudo, sabe, Lu? Acho que, tipo, eu acho que existem talentos, pessoas que acordam um dia, tem uma profissão, você convida para atuar, ou convida para fazer uma coisa, e, cara, você vê, nossa, tá ali, tá tudo ali na pessoa, né? Mas agora é só aperfeiçoar.
Mas eu também respeito muito as pessoas que estudam uma vida inteira para serem profissionais, para ser um músico, para ser uma cantora, para Claro, ser um ator de teatro, sabe? com Não é só certeza. subir no palco e fazer uma peça. E tem muito estudo, tem muita história, tem muita estrada. E eu, sem dúvida nenhuma, por fazer muitas coisas, não dediquei esse tempo da minha vida. Tem toda essa trajetória vocal que a gente conversou hoje aqui, mas não foi um ponto da minha vida de dedicação total, de vou me concentrar aqui para estudar música e para ser cantora. Então não me considero de forma Aham, alguma cantora, mas eu amo música. Então, como eu não estou mais tocando, acaba que é uma coisa que também me dava um lugar gostoso nesse. É diferente, obviamente, de cantar e tocar, mas é divertido, assim, você pensar na música, você vê as pessoas se divertindo e dançando, porque você está escolhendo aquele set list, também é uma coisa gostosa, também era um hobby. E agora aham. eu acabo tocando muito violão em casa, repaginando essas músicas aí que eu tava gravando sem menor pretensão para botar no Instagram, por uma questão pessoal mesmo, né? Eu acho que o Popstar me deu muito isso Bacana. foi um processo de superação para mim, sabe? Eu me olho antes do Popstar e me vejo cantando a mesma música hoje. Cara, é muito lindo para mim. Pode não ser incrível, pode não ser a cantora, pode não ser perfeito, mas para mim a diferença, sabe? O caminho, o quanto eu me Eu esforcei para mudar, eu sei me dá uma disso. satisfação muito grande. Eu sou muito feliz assim. Então A eu mim adoro também, poder querida. quando dá para cantar, assim, para gravar umas coisas, soltar no Instagram, a gente gosta. Eu também gosto, fico muito feliz e muito orgulhosa por fazer parte desse processo. Minha querida, eu queria te perguntar agora, Marcela, qual o teu sonho hoje para o nosso país? O que que você Nossa. sonha em relação, o que que você deseja, assim, deseja enquanto cidadã, né? Agora no isolamento social, o que que você deseja para o nosso país enquanto cidadã pós-isolamento social? E eu queria saber também, Marcelo, o que que você deseja enquanto artista, sabe? Como você gostaria que o artista fosse visto no Brasil? Porque é isso, né? Eu acho que, como eu falei, eu repito, eu acho que tem uma certa dificuldade das pessoas verem Vitória até o me olhou aqui, trabalho fez tipo. Eu falei, uma das pergunta de pessoas resposta. das pessoas verem o trabalho artístico, entendeu? Eu não sei bem porquê e quem, da onde surgiu isso. Quer dizer, eu até sei, mas eu não posso falar agora. É... até sei, mas eu não posso falar. Minha mãe não deixa. Que o que o artista faz não é trabalho, né? Então, assim, fala o que que você deseja enquanto, como você gostaria de ser vista enquanto artista e o que que você deseja para o nosso país também nesse momento? Olha, vou até começar pela arte, depois a gente fala do país, para poder falar uma coisa de cada vez, porque eu acho que esse momento talvez seja o melhor, é o pior cenário. É uma tristeza que seja assim, mas talvez seja o melhor momento para as pessoas repensarem. Todas as pessoas que acham que a gente não faz nada, que a galera tá aí na mamata, né? E mamando nas tetas de sei lá o quê, entendeu? Toda essa galera, todo esse discurso que a gente conhece, reavalie tudo isso, porque assim, hoje a galera que tá em casa, todo mundo que tá em casa, tá fazendo o quê? Consumindo o quê, Quantas Marcela? séries, quantas séries a galera já assistiu? Quantos filmes? Quantas novelas? Quantas músicas vocês já ouviram? Então, assim, é muito doido, né? As pessoas acharem que isso não é nada. Eu fico tentando imaginar como seria essa quarentena sem nada disso. Se a gente não existisse. Opa, a internet da Marcela deu um pouco, Voltei, falhou um voltei. pouquinho, voltando. O que que Voltei. seria se não existisse nada disso, Marcelino? Se a gente não existisse, se não tivesse filme, se não tivesse série, se não tivesse música, se não tivesse nada, se a gente tivesse que ficar trancado em casa, inclusive as pessoas que estão sozinhas, e o máximo que existisse fosse nada, né? Porque até se você entrar no Instagram hoje em dia, grande parte do conteúdo que você assiste também muitas vezes está relacionado a recortes de trabalhos dramatúrgicos ou, enfim, relacionados à cultura e à arte, né? Nem tudo no Instagram é só bate-papo, né? Muita coisa. E, inclusive, grande parte dos bate-papos e das lives
são edificadas também, tem como base uma cultura que a gente tem intrínseca, nossa, que vem de um conhecimento social geral da arte. Sabe? A gente se conecta quando a gente fala que é da mesma geração, quando a gente fala que a gente tem algum assunto em comum, é porque a gente viu as mesmas coisas, é porque a gente assistiu as mesmas coisas, é porque a gente consumiu a mesma arte. É o que nos torna uma sociedade em comum, inclusive, né? Então, como que isso não é importante? É só uma questão. Eu não estou nem passando pela quantidade de pessoas que são empregadas, que trabalham por trás, não só pelos atores, que as pessoas acham que são milionários e ganham uma grana e têm uma vida glamurosa e uma ilusão que existe, né? Vamos botar aí, de 5 pessoas a cada 10 milhões que vivem essa tal vida glamurosa, né? Mas, assim, tirando a galera que tá ali nesses holofotes que a gente falou no começo da live, quantas pessoas são empregadas por trás? Quantas pessoas existem nesse cenário, sabe? Por trás dessa cena que você assistiu para fazer aquilo tudo acontecer? Por quantas etapas, quantos empregos, quantas famílias vivem disso? Para as pessoas falarem que não é nada. É muito difícil ter qualquer tipo de dissertar mais sobre isso sem esse princípio básico desse pensamento. Então, eu paro por aqui, assim, para falar sobre arte, porque antes das pessoas questionarem isso nesse momento que a gente está vivendo, não tem como conversar, não tem como debater quem tá mamando na teta de quem, entendeu? Quem é que tá mamando na teta de quem agora? Sabe assim? Tipo, Aliás, quem é que tá cabe a consumindo. pergunta. Não, quem é que tá consumindo toda essa arte, sabe? Ai, Então, ai. assim, é um absurdo, assim, é um absurdo, porque tem muitos artistas incríveis nesse momento passando muita dificuldade e, é um momento que é muito triste, para além de tudo, além deles não estarem sendo assistidos, além da gente estar sofrendo aí para conseguir dar o mínimo de ajuda possível, né? Quem está realmente ligado a essa causa, tem que ficar ouvindo esse tipo de coisa, essa desvalorização do nosso trabalho, seja ele pela frente, por trás das câmeras, seja a área da cultura e da arte que for. Então, acho que é meio que isso, assim. E, resumidamente, como cidadã, porque eu falei bastante, né, da arte, e eu acho que a gente está com o tempo super acabando, eu acho que vai até além do Brasil, sabe? Eu acho que, primeiro, é um cenário universal do mundo. É muito triste o que a gente está vivendo. E é claro que, se a gente pensa em um primeiro desejo imediato, é que a gente passe por isso sem tantas perdas de vidas, né? Assim, que a gente pare de perder pessoas e entes queridos e outras pessoas que têm seus entes queridos, que a gente consiga achar essa cura e sobreviver a essa coisa horrorosa Maravilhosa. que está acontecendo. Que eu acho que os problemas sociais existem e a gente precisa sim falar e debater sobre eles. Mas nesse momento a minha maior angústia é que, além dos problemas que a gente já tinha, que isso tá só piorando, né? A gente ainda Aham. tem esse cenário de emergência, né, e urgência. E sobre o país, a gente precisa ter menos ódio, Lu. O nosso país está dividido hoje por conta de ódio e Verdade, responsáveis, querida. culpados, que a gente só quer apontar o dedo e odiar. Minha Então, eu espero querida, que a gente se una mais e se ame mais. maravilhoso. Nós temos 2 minutos ainda restando. Queria, Marcela, que você deixasse uma palavra para essa tua gente querida aí, que está te mandando beijo, te amo. Calma, que eu vou salvar a live, gente. Marcela, pode se despedir, querida. Muito Vou obrigada falar pela sua rápido. presença. E, Obrigada a ó, você, eles estão Lu. pedindo para você cantar, hein? De repente você Não termina os dá, não! créditos cantando. Depois a Vambora. gente combina isso, logo. Ó, eu queria agradecer muito. Você é uma pessoa muito especial na minha vida. Você realmente mudou muito, assim, minha Linda. vida como artista e como pessoa. Eu te agradeço muito pelo nosso trabalho. Queria deixar um beijo para todo mundo e pedir mais amor, que é o que a gente precisa. Mais amor ao próximo, mais tolerância. Chega de ignorância, de intolerância e de ódio. A gente precisa se unir, que é o único jeito da gente sobreviver a tudo isso que a gente está passando nesse momento. É isso. Beijo! Maravilhosa. Temos 1 minuto. Cadê? Não vai cantar, não? Que Ah, pena. Não, ih, não gente, vou ó, eu tô cantar nada, tentando, hein? para. Não vou Ah, cantar. Não faz isso. Dá um Marcelita. play aí na música. Dá um play aí na música que eu te mandei, pô. Cadê a música que eu te Pô, não mandei? dá, cara. Você sai daqui, Ah, vai. mandei uma Cadê? Só um gravação pouquinho, dela hoje, gente. só um pouquinho, vai. Me diz aí Vai, uma música, vai ó. acabar essa live. Diz 39. aí uma música.
Cadê? Fala aí uma música, Vai. gente. Vai acabar, hein? Vou deixar. Vamos ficar sem Vai, música Marcelina. hoje. Não, não vai fazer pagar esse. Para. Ué, gente, Para. que mico! Eu não entendi por que o mico. Vou cantar. Não vou cantar. A gente tinha que ter preparado antes, tinha que ter me avisado. Pegar no violão aqui, tinha que fazer o negócio. Salva essa live. Salva essa live. Depois a gente volta aqui e aí eu toco a música inteira. Pronto. Depois agora?